Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Aula na Tela. Sou a professora Leoina Lima e estou aqui mais uma vez com vocês com a disciplina de Língua Portuguesa. E hoje a gente vai ver um gênero textual bem bacana. Vamos lá conhecer. Hoje a gente vai falar sobre o gênero resenha. Esse nome, resenha, ele traz o que à nossa memória? Interessante que a gente, às vezes, nossa, a noite de ontem foi uma resenha. Observa que algumas expressões a gente utiliza, no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem sabe, de fato, o conceito, o que quer dizer esse nome. Mas hoje a gente vai aprender, espero que vocês estejam comigo e que vocês também se divirtam aí onde vocês estão. Então a gente vai conhecer um pouco, sobre o que é esse gênero textual, o que significa. Então vamos lá. Resenha é um tipo de texto usado para descrever e analisar outra produção textual. Nossa, como assim? Vamos já ver. O objetivo deste texto é analisar e descrever os principais pontos de uma obra para facilitar a transmissão do conteúdo para um outro leitor. Vamos lá, vou exemplificar aqui para vocês. Quando a gente assiste a um filme bem legal e que a gente vai comentar com um outro colega, nossa, o filme foi legal. O que acontece no filme? Então você vai de uma forma, crítica, falar sobre isso. E muitas vezes você pode, nesse caso da resenha, você vai se posicionar. Não gostei. Porque o personagem no final do filme faz isso, porque o final não foi do jeito que nós esperávamos. Então observa que a resenha, é quando você fala sobre uma obra para alguém e você coloca a sua opinião a respeito dessa obra. É fácil, né? Vamos continuar aqui. Qual é o objetivo desse gênero textual? Tem como objetivo transmitir a opinião de um leitor sobre uma obra, sobre um conteúdo, o qual pode ser um livro, um filme, um evento, um álbum de música, um artista, uma peça teatral. Então, tudo aquilo que você observa, que você assiste, qualquer obra. E aí você, por meio, daquilo que você leu, que você assistiu, que você conheceu, você vai colocar o seu posicionamento, você vai colocar a sua opinião sobre aquela obra. E é interessante que esse posicionamento, geralmente, ele vai se direcionar para alguém que ainda não conhece a obra. Então é interessante, gostei do livro, e aí eu vou indicar esse livro para alguém. Então, por que você gostou? Então, essa opinião que você vai dar para o seu colega, para o seu amigo, é a resenha. O ponto principal da resenha é a indicação para a apropriação na íntegra do objeto resenhado, ou seja, tem o propósito de despertar a curiosidade do leitor a partir de uma análise crítica. Então, eu gostei muito, li muito um livro, ou assisti uma série, ou assisti a um filme e, sim, gostaria que alguém também conhecesse pelo meu ponto de vista. Então, eu vou dizer, olha, a série tal, La Casa de Papel, por exemplo, assisti todas as séries, então nas séries acontece isso, é legal por isso. Então, observa que você já está, de alguma forma, falando sobre a obra e colocando o seu ponto de vista sobre ela para alguém que ainda não conhece, com qual intuito? Fazer com que ele também se interesse por isso, E essa opinião, ela tanto pode ser positivamente como negativamente também. Então, vamos lá. Nós temos, tradicionalmente, dois tipos de resenha. Nós temos a resenha descritiva, que é nessa parte aqui, é quando o autor ele apenas vai descrever, trazer as informações de como determinada obra é e as informações sobre ela. E aí não há espaço para opinião, ou seja, é algo mais direto. Eu vou só dizer como é a história, o autor, vou colocar para a pessoa que não sabe sobre os acontecimentos, só que apenas descrever as informações, mas eu não coloco a minha opinião aqui nesse formato. A gente diz que é apenas uma composição informativa. E nós temos a resenha crítica ou opinativa, que é quando eu vou descrever, vou comentar, vou colocar para o outro a respeito das informações sobre daquela obra, aquilo que eu li, aquilo que eu assisti. Porém, aqui nesse tipo de resenha, eu vou colocar a minha análise, a minha crítica
sobre aquilo que eu assisti, que eu li, aquilo que eu estou apresentando. E aí eu vou apresentar os meus argumentos. Olha, eu não gostei da obra por isso, por isso e por isso. Nesse caso, quando há, o seu posicionamento crítico sobre a obra, a gente diz que é uma resenha crítica, porque traz informações e argumentos pelos quais você está dizendo, olha, não gostei por isso. Ou então, olha, é muito bacana, a obra traz isso, fala sobre isso. O autor, é interessante que a gente vai já observar o porquê de conhecer determinado autor, das obras que se lê, fazer uma análise de qual é a linha que esse autor trabalha. Então é interessante. Quando a gente faz uma análise sobre determinado artista, por exemplo, então eu gosto do Luan Santana, então para que eu goste dele, eu tenho argumentos, eu acompanho, o trabalho, a obra, só que tem outras pessoas que não gostam e também é normal. Então observa que eu vou em um determinado, algo que eu assisti, que eu vi, então eu vou colocar o meu posicionamento sobre isso, tá bom? Então vamos lá, quais são as principais características desse gênero textual? Primeiro, a descrição, porque eu vou detalhar o que acontece, por parte do todo, eu vou detalhar, vou descrever, o texto com as minhas palavras, oferecendo, para o outro que ainda não conhece, todo o apanhado da obra. Tenho também o poder de opinar, por isso que observem que o opinar é o que vai diferenciar esse gênero textual de outros que a gente vai já conhecer, que pode causar aí dúvida com relação à conceituação. E é algo breve, é um texto breve, é um relato breve, algo que você vai de forma sintética também fazer o apanhado, colocando o seu posicionamento, a sua ideia. E nós temos aqui também outras características. Primeiro, a concisão, que é a concisão aí na resenha. É a característica mais marcante desse gênero textual. Afinal, trata-se de um texto breve, sem detalhes, em que o resenhista pretende apenas informar do que se trata um texto ou uma obra. Ele vai informar de forma concisa, algo que seja... É como se nós pudéssemos colocar aqui um resumo, só que de forma opinativa. Vamos já ver a diferença de resumo e resenha. Objetividade. A objetividade é um outro aspecto importante, porque tem aí o ponto-chave do conteúdo que está sendo resenhado e que pode garantir o sucesso ou não, da questão de convencimento no outro. Principalmente se esse resenhista ele pretender utilizar da sua opinião para convencer o seu leitor, ou seja, se é algo bom, se é algo não tão bom, então eu vou tentar fazer o convencimento para que o outro conheça a minha obra ou para que ele simplesmente, eu vou colocar a minha opinião, não gostei e tal, vou argumentar, vou dar a minha opinião e aí a objetividade é algo direto, algo que você coloca diretamente. A argumentação é outro ponto de característica, porque geralmente as resenhas críticas, elas visam convencer o leitor sobre o ponto de vista que ele teve sobre determinada obra. E também temos a recomendação, geralmente quando estamos assistindo um filme que é assim muito legal, bacana, a gente vai tentar usar esse argumento de recomendar, olha só, eu recomendo, ele é uma história, um filme, é um livro que vai trabalhar essa temática, então é interessante que você utilize aí como como uma bibliografia que você utilize até para outras fundamentações. Então, a questão da recomendação ela é importante. E aqui também a gente tem o objetivo de, além de recomendar, informar a pessoa pelo qual a gente pode estar utilizando o nosso poder de convencimento. Na questão da estrutura, é assim, por conter a identificação da obra resenhada e do autor e um texto apenas informativo, ou informativo e opinativo, ele é escrito sem quebras, ou seja, sem recorrer a subtítulos. Então, ele é um texto rápido, algo breve, como a gente já viu anteriormente.
Aqui, na estrutura da resenha, esse tipo de texto ele apresenta uma estruturação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução de uma resenha, o que é interessante colocar? Então vamos lá, observações e informações sobre o autor, né, da obra, a questão como formação, local e tempo onde viveu e outras obras que escreveu, informação acerca do tema e do gênero da obra que está sendo resenhado, como é feita a sua abordagem e qual a intenção do autor. Logo na introdução você já faz esse apanhado de informações aí. No desenvolvimento da resenha, o que a gente pode colocar? Informações como a obra é organizada, por exemplo, se for um livro, ela é organizada em quantos capítulos? E aí, os termos, né, de texto de imagem, se tem no livro ou se tem, quais são outras análises que ele fez por meio daquilo que ele assistiu. A questão a que leitor, o espectador se destina. Então, esse livro ele é destinado a qual público? Esse filme ele se volta mais a qual público? O gênero dele é o que? É dramático? É algo mais assustador? É algo mais romântico? Então, observa que aqui eu já trago essas referências. E na conclusão, eu trago informações se o tema é de fácil compreensão, se a obra é interessante e se destaca dentro do seu gênero. Vocês podem colocar também, observar a questão de comparações com outras obras que vocês já leram, né? Ou outras obras do mesmo autor. E é aqui na parte da conclusão onde vocês vão dar o parecer de vocês sobre a obra. No caso, a opinião, o fechamento daquilo que vocês analisaram a respeito da obra. É interessante que percebamos que há alguns gêneros textuais que podem causar estranhamento ou confundir o aluno. Nós temos aqui 3 tipos de gêneros textuais que fazem com que tenhamos aí ou que venhamos a ter aí uma observação maior. Exemplo, nós temos o resumo, a resenha e a sinopse. Qual a diferença entre eles 3? O resumo ele tem a intenção de apresentar de forma sintetizada os principais pontos de uma obra. Quando você pega uma obra e você vai destacando os principais pontos dessa obra, né? Você vai destacar aqueles pontos que são principais da obra. Porém, é só destacar, só fazer isso. Não vai opinião. Já na resenha, como a gente vem, né, observando, além, né, de apresentar a obra, tem a intenção de avaliar, ou seja, tem a opinião do resenhista a respeito da obra. E aí, nessa avaliação, ele pode apresentar pontos positivos, pontos negativos, com que intuito? Incentivar ou não que o leitor tenha contato com a obra original. Então, observa que há essa diferença. No resumo, eu apresento os tópicos, né, de forma sintetizada o que acontece no todo. Já a sinopse tem a intenção de despertar interesse pela obra através de um breve resumo, né? A sinopse ela deve despertar curiosidade em relação à obra original. A gente vai conhecer exemplos para que fique, né, mais bem detalhado aí para vocês. Pronto, nesse exemplo de resenha, nós temos aí a resenha de um livro, onde o autor é o Gilberto Carton, né? E ele trouxe aí como um título, um gramático contra a gramática. Então, observa que ele vai fazer, né, um apanhado, uma resenha sobre o livro Língua e Liberdade, por uma nova concepção da língua materna e seu ensino. Aí tem aí logo informações, LIPM 1995, no caso o ano que foi publicado, editora, já diz logo aí nessa introdução quantas páginas tem, 112 páginas. E ele fala também quem é o autor desse livro, que no caso é o gramático Celso Pedro Luft. Então ele já, logo na introdução, ele já traz o conjunto de informações sobre o autor, sobre a obra. Ele vai falar que no livro, esse livro ele traz um conjunto de ideias que subverte a ordem estabelecida no ensino da língua materna. Já no segundo parágrafo, ele já aborda as questões do livro em si. Observa que já tem como a gente identificar que são 6 capítulos, né? Ele diz que são pequenos, então aí já é também um ponto de vista dele, 6 pequenos capítulos
que integram a obra. Então ele vai também, logo lá no segundo parágrafo, dizer sobre o que esse autor, né, Celso Pedro, ele vem tratar no livro, qual é a intenção e o que ele aborda. Já no restante dos parágrafos, ele faz, né, um apanhado sobre o que o livro traz de informação, o que esse autor Celso Pedro, que escreveu o livro, ele defende. E lá no último parágrafo, ele faz, né, a análise dele, ele coloca os pontos que ele observou e ele diz o que ele achou, se ele é a favor ou contra o posicionamento do autor. Então, observa que a estrutura de uma resenha é essa e é algo também, além de ser significativo, é algo que traz muitas informações para o público a qual ainda não conhece essa obra. Então é interessante que nós venhamos a compreender essa estrutura, né, como já bem foi falado. Aqui na sinopse a gente tem, né, alguns exemplos. É um relato breve, como foi dito, de um filme, de um livro, de um espetáculo. Relato breve ou resumo de uma teoria, de um manual, um livro escolar, qualquer obra que vocês queiram aí fazer essa sinopse. Observe que geralmente a gente vai observar muito esses exemplos em filmes, em livros. Então temos aqui como exemplo um filme, Loucas para Casar, e geralmente antes de assistirmos a esse filme a gente procura saber, né, sobre o que fala, sobre o que trata o filme, para ver se a gente, né, consegue ter aí maior clareza do que vai ser falado. Então, de uma forma bem resumida mesmo, vem tratar de informações, personagens, de informações bem sintetizadas a respeito da obra. E também é interessante que nos livros a gente perceba, identifique sempre nos livros, lá no final do livro, né, na contracapa, a gente identifica uma sinopse também. Geralmente as informações elas vêm na parte final, na parte de trás do livro, e lá traz um resumo breve sobre do que vai tratar a obra. Já aqui no resumo, a gente tem como exemplo o livro O Menino Maluquinho. Vamos supor que eu li esse livro e aí o professor, algum colega faz um resumo desse livro para que eu conheça, né? Para que eu saiba o que acontece. Então, vai sendo destacado pontos e esses pontos vão se interligando para que as outras pessoas que ainda não leram o livro compreendam do que vem falar o todo. Um exemplo assim, bem simples. O livro conta a história de um menino muito feliz, esperto, inteligente, sapeca, agitado, animado, sorridente e de bem com a vida. A energia é tanta que as pessoas só o chamavam de maluquinho, mais precisamente de menino maluquinho. Observa que aqui a gente já traz informações, então já nos transmite, né, vendo, analisando a imagem do livro, por que dele estar com essa panela na cabeça. Então observa que aqui já traz informações sobre o personagem e também no decorrer do texto a gente vai fazendo resumos sobre do que vai tratar, do que vai falar, como termina essa história. Então é interessante que a gente não faça não confundam esses gêneros textuais. Então, para produzir uma resenha, o que a gente deve observar e prestar atenção? Primeiro, apresente um resumo das principais ideias da obra, a obra que você leu, que você assistiu, que você observou. Deixe claro para o leitor qual é o assunto abordado na obra. Apresente como o autor aborda esse assunto. É interessante, né, identificar o autor e também ver aí um pouco da biografia desse autor. Informe o leitor se a obra exige conhecimentos prévios. Informe, se possível, em qual teoria a obra foi embasada. Geralmente as histórias, né, que são criadas, elas têm um embasamento para que o autor ele se interesse em fazer determinado gênero. Indique a que tipo de público essa obra se destina, né? Às vezes tem obras que, dependendo do público-alvo, ela não pode ser reproduzida. Por isso que tem lá, por exemplo, alguns filmes, eles indicam, né, qual a idade apropriada para que as pessoas possam assistir. Ao dar a opinião, deve-se considerar o mérito da obra, o que ela apresenta de novo,
que foi observado? A abordagem e os conceitos são diferentes dos habituais? Então é interessante que vocês façam essa análise também. O estilo. Informe ao leitor qual tipo de linguagem presente na obra. Se é uma linguagem mais difícil de compreender, se é uma linguagem mais simples. E o autor usa uma linguagem de fácil acesso ou exagera no uso de termos técnicos? É interessante porque existem alguns livros, né? Existem alguns livros em que, por ter sido escritos em épocas anteriores, então a linguagem ela é um pouco mais rebuscada. Então é interessante que a gente faça essa análise. É um livro que é fácil de entender? É um filme que é fácil também de compreender? Qual é a obra, né? E a gente tem que também ver qual é a obra que está sendo resenhada. Como propósito de atividade, converse com o seu professor aí e eu sugiro que vocês, juntamente com seus colegas e o professor, façam uma resenha. Essa resenha pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser de jogos, interessante, né? Então, junto com o seu professor, veja aí qual é a melhor ideia para vocês realizarem isso na sala de aula, certo? Espero que vocês tenham gostado e até mais!